decisões erradas, resultados desastrosos. Eu posso fazer uma pergunta aqui. Quem no curso da sua história até hoje, da sua vida até hoje, tomou alguma decisão que você no final se arrependeu? Ou que trouxe um resultado desastroso? Alguém já viveu essa experiência aqui? Não? Oh, Jesus. Às vezes eu lembro das minhas, eu fico pensando, Jesus, misericórdia. Ah, se eu tivesse enveredado por outro caminho. Ah, se eu tivesse passado, ter a habilidade de parar para ouvir a palavra de Deus. Os conselhos da palavra de Deus. Adquirir sabedoria. O rei Davi, se tem uma coisa que ele trabalhou com o filho Salomão e andava quando era pequeno, era passar instruções para o seu filho. Porque depois que Davi fosse recolhido, ele teria que deixar aquele legado, mas alguém teria que assumir o trono e teria que dar continuidade com temor a Deus e tudo. E por isso que a gente vê no livro de Provérbios sobre esse assunto. Provérbios capítulo 3, verso 4. Não te desampare e a fidelidade atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes nos teus próprios entendimentos. Se tem um erro que muita gente tem cometido, é isso. Tem confiado mais naquilo que estão vendo. Estão mais assegurados naquilo que a sua mente capta de instrução, de informação. Esquecem de Deus, esquecem da palavra, esquecem da sabedoria. Vou aqui rapidamente um testemunho. Há mais de 15 dias. Como no nosso país nós não temos e não fomos instruídos com respeito a finanças, sim ou não? Você entra na universidade e tem alguma matéria que você paga sobre finanças, Josué? Você viu isso? Não. Na escola tem, fala sobre finanças. E tudo que é vídeo de finanças, eu comecei a assistir. Eu assisti tanto vídeo que ia dar quase uns 100 vídeos sobre o assunto. Até que num determinado momento a minha mente estava como que já cheio de tanta informação, do sistema, né? Do sistema. Que de repente veio na minha mente assim, no meu coração, sabe aquelas impressões que é a voz de Deus falando dentro de você? Aí eu comecei a pensar. Aquela voz que veio dentro de mim, um texto bíblico, disse assim: eu sou a fonte e eu sou a tua suficiência. A gente pode, não que a gente não possa ter as informações precisas, não que a gente não possa aprender como se investir, não estou falando isso. Eu estou falando de você não entrar no sistema e você enveredar no sistema e daqui a pouco você esquecer de que teu provedor é o Senhor. Porque se Ele não te der a respiração, o fôlego de vida, se não te der a saúde emocional, a saúde mental, como você vai prosperar? Pela força do seu conhecimento? Há princípios que são princípios da palavra, que a gente tem que gerenciar e que a gente tem que ter, instrução da palavra.
Ele é o teu provedor, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é quem te sustenta, quem te guarda, Ele é quem cuida de você, Ele é quem acrescenta o melhor dessa terra, se você ouvir, se você deixar que o Espírito de Deus faça um milagre na sua história, cuide de você. Nós somos completamente dependentes dEle, e se a gente entender que a gente é dependente dEle, Ele é ampla, suficiente, Ele é amplamente suficiente, e Ele é um pai, e o pai cuida dos seus filhos, não vai deixar faltar nada para você. Então eu botei ali, decisões que a gente tem que tomar. Primeiro, na vida espiritual, tem muitas pessoas que estão tomando outras decisões no mundo natural e têm esquecido de tomar na vida espiritual, tá? Aí tem ali vida espiritual, pessoal, quando eu vou casar, quando eu vou ter filho, o que eu vou estudar, o que eu vou escolher na minha juventude, na minha adolescência. Eu vou namorar muito na minha juventude e vou esquecer de estudar, de me dedicar. Posso falar porque eu vi isso. Eu vi Laiana mesmo trabalhando aqui na lojinha, mas era assim, ela era aplicada porque ela tinha um objetivo, e ela estudava, que sabia que lá na frente, né, aquilo ia trazer, quem planta colhe, um resultado para ela. Hoje ela é uma profissional, hoje ela tem, né, devido ao conhecimento, e segundo também, primeiro, o investimento na vida espiritual dela, ela tem da parte do Senhor a porta aberta para ser uma profissional de eficiência, né? Então, depende muito das suas decisões. Eu vi nessa história, pastor, de pastorado, quantas pessoas que tomaram decisões, e aí Deus abriu as portas. Tu lembra de alguém que Deus abriu as portas, aprendeu, teve a oportunidade, chegou aqui na igreja, Deus abriu as portas, arranjou um bom trabalho, começou a ganhar dinheiro e esqueceu do Senhor? Se desviou e foi para o mundão. Decisões pessoais, o momento certo de casar, o momento certo de adquirir as posses, o momento certo de pensar antes, não agir por impulso, não agir por, por impulsividade, a palavra não está vindo aqui, entusiasmo, não parar a emoção, obrigado, Léo, não parar para refletir, e de repente não estragou só a vida dele, mas estragou a vida dele, a vida da esposa, ou a vida da família, entrou num buraco financeiro. Eu botei ali, administrativo, tá? Quantas pessoas que a mulher chegou e disse assim, ela mais pé no chão, mais sóbria, vendo mais do que o homem agindo pelo impulso, vai dar certo, eu vou fazer porque eu sou eu que, né, granjeiro, sou eu, e de repente não ouviu o conselho, e daqui a pouco ele vem, feito aquele cachorro com o rabinho entre as pernas, debaixo da mesa, debaixo da cadeira, olha para a esposa desconfiado, porque o negócio que fez trouxe prejuízo. Mas se trouxesse só prejuízo para ele, era uma coisa, mas trouxe prejuízo para a família. Ou empenharam a sua casa, tomaram dinheiro emprestado, não aplicaram o que a palavra ensina, né? Emprestarás a muita gente, mas tu não tomarás emprestado. Mas a gente é muito no sistema, a gente é influenciado pelo sistema. Vem ali a parte sentimental, a parte ambiental, os ambientes onde você resolve frequentar, viver, estar. Tem pessoas que eu dei ambiental, não tem nada, não tem a conotação engraçada, estou cansado e a palavra não está vindo, do meio ambiente. Mas eu falei num contexto daquilo, do ambiente onde você escolhe estar, ou no meio dos fofoqueiros, ou no meio dos linguarudos, ou no meio de gente que quer crescer, que quer botar você para cima, que está com você, que quer que você vença na vida. Que ambiente que escolha. E tem gente que escolhe
está em outros ambientes. Nada de Deus, nada de igreja, nada de comunhão, nada de vida com Deus. Estou vivendo, um dia eu vou para a igreja, um dia eu vou na tua igreja, um dia eu conheço Jesus, um dia eu sirvo a Ele, e de repente Deus chama. Eu fiquei muito impactado e impressionado e vi que Deus está falando com a gente, com a igreja e com o mundo nesses últimos dias, sim ou não? As crianças que morreram aí nas guerras e as que morrem pequenininhas assim, novinhas, que inocentemente, essas estão salvas. Mas os jovens, os adolescentes e os senhores e senhoras que estavam na festa, que estavam se divertindo, que achou que nunca imaginou que seria o último dia da história. E de repente aconteceu esse terrorismo, essa tragédia. E estavam numa festa se divertindo e louco, Senhores, pedires a tua alma, o que tens em depósito. Para quem será? O tema é muito vasto, viu? Eu vou tentar aqui rapidamente falar aquilo que Deus colocou no meu coração nesses dias difíceis. Vamos lá? Pode passar aí. Primeira coisa que eu pensei: se você quer ter resultados satisfatórios e não resultados que venham ser extravagantes, resultados que não venham trazer verdadeiramente destruição nem na sua vida nem na sua família, nós temos que ter a palavra. Provérbios 3:5. O que é que diz Provérbios 3:5? Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Aquilo que eu estava falando agora. Nós temos que entender. Agora, veja o que Provérbios diz. Confiança em Deus não é pela metade, não é no coração pela metade, mas a confiança é de todo o coração. Ele é que te criou, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Enquanto eu estou vendo aqui, a minha visão é limitada, mas a visão dele é a visão lá de cima. Ele está vendo o perigo lá na frente. É como você levantar um drone e você está numa estrada, você não sabe para onde vai, não sabe o final da estrada, o risco que tem lá na frente, se tem alguma ponte quebrada, e de repente você: eu vou levantar um drone aqui. Aí levanta o drone dá uma visão o quê? De amplitude, os riscos que você pode correr lá na frente, uma serra íngreme, uma estrada uma curva, e de repente você vai ligado, você vai dirigindo, você sabe que vai ser difícil, mas você já tem mais ou menos a noção do percurso que você vai correr. É assim. Jesus disse o quê? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que é que esse texto tem a ver com o que nós estamos tratando aqui? É por causa dos resultados, que são resultados o quê? Como é que diz o tema? Resultados o quê? Desastrosos. Se você está cansado de dar, desculpa a expressão, de dar tanta burrada na sua vida, nas decisões, e de repente você diz: pastor, cansei, tudo que eu faço dá errado. Jesus vai dizer para você, o primeiro versículo diz: confia no Senhor todo o seu coração. Ele conhece, você conhece a sua história, e Ele sabe o melhor que tem para você. Por isso que a palavra diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Segundo, Ele vai dizer, se você está cansado e se você está oprimido, queridos, a pior coisa é você estar debaixo de opressão, sim ou não? Quem já esteve aqui debaixo de opressão? Não é só opressão falando maligna não, mas é a opressão daquela coisa que você está querendo romper no seu trabalho, no seu comércio, no seu negócio, e de repente está lhe faltando força, e é uma opressão, nada dá certo para você. O carro quebra, o cachorro adoece, e de repente você, quando nem me esperava, você estava já se organizando, se levantando, o cachorro adoeceu, quebrou a patinha, quebrou o tendão, partiu o tendão, e de repente você vai fazer uma cirurgia, e essa cirurgia vai ser R$5.000, vai pagar R$2.000 e não sei quanto, medicação, e
Caramba, eu nem esperava isso. Ou dentro de casa, um problema, a saúde, uma situação que você empenhou a sua palavra e agora não veio o recurso e você não está conseguindo honrar. Jesus vai dizer: vinde a mim, creia nele. Quem está sobrecarregado e oprimido, e o alívio você vai encontrar nele. Confesse, se arrependa e confie no Senhor. Jeremias 29:11, o que é que diz? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quem está falando isso? Eu conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Queridos, Ele é o melhor administrador. O Senhor é o melhor administrador. É o sabe tudo. Ele conhece você por inteiro. Ele conhece você por dentro e por fora. Ele conhece as suas estruturas. E o texto diz: Ele olha para a gente, baixa, olha nos nossos olhos e lembra que a gente é pó. Mas mesmo assim, Ele trouxe para habitar dentro de você o Espírito dele. A riqueza que Ele tem. O próprio Deus veio. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, entrarei nele e farei morada, eu e o Pai. E o Espírito Santo que já mora e habita dentro de você. Você crê nisso? Então ele está dizendo: sou eu que conheço os planos. O texto vai dizer, Provérbios 3,16, se eu não me engano, diz assim: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios. Ou confia a Deus, apresenta a Deus todos os seus planos para seres bem-sucedidos. Porque Deus é que tem o controle, queridos. Você tem a gestão de quanto tempo. Quando eu falo gestão, é se você sabe quanto tempo você vai viver. Você tem a gestão da sua vida. Quanto tempo você vai estar nessa terra. Aqueles jovens que morreram lá agora, em Israel lá, sorrindo máximo, dançando e celebrando a vida, festejando, e de repente foram trucidados. Tantos outros. Eu vi alguma mãe dizer que aquilo me tocou muito no meu coração, quando ela disse, uma mãe não, acho que era uma major, sei lá, uma mulher. Ela disse assim, quando viu que entrou no kibbutz lá, ela disse assim: eles não ceifaram só a vida de um bebê, de uma criança. Eles ceifaram a vida de muitas gerações. Vocês entenderam? Não foi só uma vida, mas seriam as gerações que seriam. Pode clicar aí. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se você estiver angustiado, se você estiver nessa situação, se você estiver hoje aqui pensando ou vivenciando ou vivendo essa história, confie no Senhor. Ele sabe os planos. É Ele que sabe os planos que Ele tem para você. Quando você achar que acabou, Deus está dizendo: não, não acabou ainda não. Deus mandou o profeta falar com o rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque tu vais morrer. Ezequias orou, tinha bônus, e lembrou a Deus na oração: olha que eu andei diante de ti com fidelidade, fiz o que era reto e tal, a oração. Virou para a parede, chorou, né? Ele chorou amargamente. E a Bíblia diz que o profeta não tinha nem chegado ainda no pátio principal. Vê a palavra do profeta: volta e diz para ele: ouvi a tua oração e acrescentarei mais 15 anos de vida sobre
A terra é Deus que conhece os planos para você. No dia que você achar que terminou, que acabou, que não tem mais jeito, tem mais força, eu envelheci, pastor está ficando velho, está ficando sem força, está ficando sem coragem, está ficando sem... Ele cansou. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A promessa é para os jovens e a promessa é para os velhos. Sonharão novos sonhos. Porque Deus é que sabe. Na hora que a gente achar, acabou o ministério, acabou a igreja, acabou isso, acabou, não acabou nada. É o começo. Imagina aí você chegar no céu e falar com Abraão. Abraão, como é que é essa história de ter um filho com 100 anos de idade? E Abraão, assim, ou Noé, conta essa história aí de ouvir Deus, a voz de Deus apenas uma vez e passar 100 anos construindo uma arca, esperando o dilúvio. Ele só ouviu uma vez. Que fé foi essa, Noé? Que fé foi essa? Que você só ouviu a voz de Deus uma única vez. Aí de repente Moisés, Noé, olha para você e você lá no céu querendo saber as coisas, ele diz: ei, agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que é essa história de você ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você? Eu só ouvi a voz de Deus uma vez e você tinha a oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias. Como é que é? Me explica essa história aí, o Espírito Santo vindo habitar dentro de você. Aí para a gente pensar, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Mas não é só na hora da angústia não, em todos os tempos, em todos os momentos. Pode clicar aí, clica aí. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Queridos, você crê nisso? Você crê nisso? Nesses últimos tempos, nós estamos vivendo um momento de que o ambiente onde nós estamos vivendo, o local onde estamos vivendo, o mundo está ficando uma loucura só. E tem muitas e muitas pessoas quase que pirando. Eu estava falando com alguém, uma psicóloga, e ela disse que a soma de gente, de criança, de adolescente, de gente com problemas psicológicos nesses últimos tempos está difícil. Ela não tem tempo para atender todo mundo, porque a procura está grande. Por quê? Porque a gente deixou de lançar as nossas preocupações, as nossas ansiedades aos pés da cruz, diante do Senhor. Se Ele conhece os planos, se Ele sabe, se Ele conhece você por dentro e por fora, Ele sabe a tua história, Ele sabe o começo e o fim, por que a gente não lança a nossa ansiedade aos seus pés? Vamos para frente. 5 fatos sobre este tema. 5 fatos bíblicos sobre este tema. Sobre esse tema. De fazer escolhas, de tomar decisões e não comprometer a si próprio, mas comprometer a sua vida e comprometer os outros e comprometer a humanidade. Está aí a história de Adão e Eva. O fato bíblico da queda de Adão e Eva no jardim do Éden, ao desobedecerem a Deus e comerem do fruto proibido, resultou em quê? Consequências o quê? Desastrosas para, não somente para eles, mas para toda a humanidade. Sabe por que a gente morre? Por que a gente morre? Aí você vai dizer para mim: mas pastor, o pecado foi dele, não foi meu. Vocês já ouviram essa argumentação? Quem já ouviu essa argumentação? O que é que você disse para essa pessoa? Eu estou pagando pelo pecado de Adão e Eva? Isso é muito injusto, Deus. Ô pastor, isso é injusto. O problema é o seguinte:
É que quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Ele criou a imagem e semelhança de Deus. Foi criada a sua imagem e semelhança. Mas, quando o homem se multiplicou, está lá escrito, ele multiplicou com Eva, no primeiro filho, e criou a imagem e semelhança de quem? De Deus não. Dele. A sua imagem e a sua semelhança. Então, como é que diz? Protótipo, não, é a matriz deformada. Por isso que Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Porque a matriz foi o quê? Era pura, era perfeita, mas a matriz foi deformada. Aí já não é mais a imagem e a semelhança de Deus, mas é a imagem e semelhança de quem? Do homem caído. Por isso que o pecado passou a todos os homens e as suas consequências. Do suor do teu rosto comerás, com a mulher com dores terás filho. A ciência está aí para tirar a dor, né? Aí faz a cesárea, tá para tirar a dor, não sente nada, mas depois, para cicatrizar, ela sente dor. Não é assim ou não? E tem a medicação para poder ela não sentir dor, né? Mas mesmo assim, a cicatrização às vezes é longa. Ou a mulher sente a dor e de repente, parto normal. Joelma, né, Joelma? Com quanto tempo passa a dor? Com quanto tempo passa a dor? Depois que a criança sai, já era, já nem se lembra mais da dor. É assim? Do suor do teu rosto comerás. Antigamente, lá no Éden, ele lavrava a terra, trabalhava, mas não tinha esse peso que tinha hoje. Surgiram abrolhos e cardos por causa do pecado. E veio a sentença: tu és pó, e ao pó voltarás. Agora só tem uma coisa para nos dar esperança. Sabe qual é? É mesmo que se você vire só os ossinhos lá, e se você for uma pessoa de Deus, vai chegar o dia, mais dias, menos dias, que Deus vai querer o teu corpo de volta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O teu corpo e os teus ossos não ficarão para sempre na sepultura. Ele comprou corpo, alma e espírito. Novamente virá a ordem, e o espírito e a alma voltará para o seu antigo corpo, mas só que diferente, perfeito, em estado de perfeição. Queridos, eu vi uma cena, eu contei aqui, mas não queria contar, está gravando aí, mas vou só sugestionar aqui. De repente você vai no cemitério lá e vão fazer a exumação de um corpo há muito tempo. Queridos, os que trabalham lá já estão tão acostumados, que primeiro tem que, ninguém pode violar túmulo, tem que ter o juiz da liberação, vai o advogado e tal, tem uma documentação, só encurtando. E de repente, o que acontece? O camarada abriu o túmulo, abriu a sepultura, não tem mais caixão, já foi destruído já pelo ar, né? E aqui lá a madeira, ela é consumida, tá certo? Já não tem mais corpo, tem só os ossos. Aí o cara pega lá, feito bicho no meio da seca, quando morre. Aquele monte de osso. Depois que fecha, bota lá a informação e joga na urna. Isso era para todo crente ver.
Aí eu fiquei olhando e fiquei pensando, gente, o que adianta tanto orgulho, tanta briga, tanta confusão, tanta ignorância, tanta discussão, De que adianta? Termina daquele jeito. Se morreu com Jesus, amém. Se morreu sem Jesus, sofrimento eterno. A história de Caim e Abel. A decisão errada de Caim em se tornar invejoso e matar seu irmão Abel teve resultados desastrosos, levando a ser o quê? Amaldiçoado por Deus. Eu estou pegando personagens bíblicos aqui em cima do tema para a gente entender. São palavras de sabedoria, aplicações para a nossa vida. Gente, se a gente quiser ser bem sucedido na vida, palavra de Deus. Tem exemplos aí aos montes para você não fazer besteira na vida e não ter resultados desastrosos. Ele preferiu se tornar invejoso. E ao se tornar invejoso, teve tanto ódio, mas tanto ódio, que para atingir a Deus, ele matou o irmão. E como consequência desastrosa, foi amaldiçoado por Deus. Vai, pode passar. 3. A construção da Torre de Babel. Qual foi a decisão errada dos povos? Em construir uma Torre de Babel para alcançar o céu. Que resultou o quê? Na confusão das línguas e na dispersão da primeira coisa. Olha só. Deus tinha dito: crescei e multiplicai e farei o quê? Enchei a terra. Não vou falar a história sim de Nimrod e tal. Era um camarada quisto, um líder, e ele vem, não, então vamos fazer o seguinte, para não acontecer mais o que aconteceu com o dilúvio, vamos construir uma torre bem alta que atinge os céus, vai ficar mais fácil, a gente vai adorar, olha a intenção, vamos adorar a Deus, mas se houver de novo Deus, a intenção de Deus de destruir com o dilúvio a terra, a gente vai estar, quem estiver aqui nessa torre vai estar o quê? Seguro. Vai estar seguro. E o que acarretou isso? Confusão das línguas e dispersão da humanidade. Quantos dialetos existem no mundo? E quantas línguas existem no mundo? Vamos para frente, para terminar. 4. Outra situação, outra decisão. O pecado de Davi com Betseba. A decisão errada de Davi em cometer adultério com Betseba e ordenar a morte do seu marido Urias, teve consequências o quê? Desastrosas. Para quem? Para a sua família e para o reino. Qual foi o preço que o rei Davi pagou? A espada não se apartou da casa de Davi. Vamos lá. O que aconteceu? Diz aí algumas coisas que aconteceram com a família de Davi. O irmão fez o que com a irmã? Estuprou. O outro, porque viu que a irmã foi estrupada e o pai não fez o que deveria ter feito, cresceu com um espírito de vingança. Chamou para uma festa, tinha tudo armado, e na festa fez o quê? Tirou a vida do irmão. O que mais que aconteceu? O próprio Absalão, com tanto ódio do pai, o que é que ele fez? Fez um montinho. E roubou o quê? O trono do pai. Pegou as concubinas e fez o quê? Na frente de todo mundo. Estrupou, teve relações com todas as concubinas que ficaram para cuidar. Se não me engano, 10. Na frente do povo, mandou armar uma tenda grande e na frente do povo, para saber agora que ele era o rei. Qual foi o final da história de Absalão? Como Absalão morreu? Na guerra. Quem matou Absalão? Joabe.
De que forma ele matou? De que forma ele morreu? Ele ficou pendurado pelos seus cabelos no arbusto, vinha em cima do jumento lá, e os cabelos de Absalão eram grandes, bonitos, e quando passou no meio do arbusto, ficou preso pelos cabelos lá, e veio Joabe e cravou, né, esfolou Absalão, e ele morreu. Por final da história dos filhos de Davi, quem foi o outro que morreu? Adonias. Porque Adonias achava que ele era, como o irmão mais velho, seria o herdeiro. Armou uma estratégia, fez um montinho e de repente tentou seduzir a mãe de Salomão, Betseba, para fazer o quê? Que ela desse autorização para ele casar com quem? Com a concubina de Davi, aquela jovem que esquentava Davi. Porque se ele tivesse casado com ela, ele teria direito de reivindicar o quê? O trono. E tirar Salomão da história. Quando Salomão soube, e é porque Salomão deu a ele um tempo ainda, se não me engano 2 anos, olha, não vá para distante, não venha mais para cá, ao se cometeres alguma coisa, eu poderia ter tirado a sua vida antes, mas você, eu te dei uma oportunidade de você viver longe, mas se cometeres alguma coisa com a intenção de roubar o trono, será o fim. E de repente ele volta, e a mãe de Salomão conversa com Salomão, e Salomão fica sabendo dessa história, e Salomão ordena o quê? A morte de Adonias. Aí você olha o que aconteceu com a história e a família de Davi. Por causa de quê? Por causa de quê? De uma decisão errada. Cobiça, concupiscência dos olhos. 5. A traição de Judas. A decisão errada de Judas Iscariotes em trair Jesus resultou em sua própria ruína e na crucificação de Jesus, um evento de grande significado para os cristãos. Foi o que Judas fez. A decisão dele, e se arrependeu amargamente, voltou, e quando ele voltou, está lá escrito, que foi que ele fez? Pegou as 30 moedas e fez o quê? Sacudiu diante dos fariseus, diante de Anás, Caifás, sacudiu as moedas e saiu para se enforcar. Cheio de remorso para se enforcar, porque ele tinha traído o Filho de Deus. E o que foi que fizeram com as moedas? Eles mesmos disseram entre eles, essas moedas, eles não podem ser misturadas no tesouro, porque essas moedas são moedas o quê? Sujas de sangue, estão manchadas de sangue. A gente não pode misturar com as ofertas aqui santas. Está dando para entender alguma coisa aí? Está dando para absorver? Recapitulando todos os tópicos abordados. A ênfase na importância de aprender com as decisões erradas. Isso nos incentiva a gente fazer uma reflexão. Busca por informações e avaliações cuidadosas antes de tomar decisões importantes para evitar resultados desastrosos. Encorajamento para buscar apoio e orientação quando necessário. Isso é o que tem que deixar assim, ficar bem claro dentro do nosso coração. Queridos, olha para a palavra. Ela é tua regra de fé e prática. E ela tem tudo que a gente precisa para a gente não entrar numa furada
e a nossa família ser mais do que abençoada. A nossa vida ser mais do que abençoada. Você ora, Senhor, eu tenho que tomar essa decisão. Você coloca diante de Deus? Ou você vai à toa no sentimento? Eu acho que é por... Eu acho que eu estou sentindo que vai dar certo se eu fizer isso. Mas, gente, você tem a prática de orar, de perguntar a Deus, de falar com o Senhor. Ele conhece tudo. Os planos dele jamais serão frustrados. E Ele é quem sabe os planos que Ele tem para mim e para você.